Eu sou o professor Luiz Felipe Pinheiro, estou dando aula de Direito Constitucional no curso do ITEP, no concurso do ITEP que nós vamos ter em fevereiro, e também vou estar no curso preparatório para PM, também com a matéria constitucional e aí com penal. Aqui ao meu lado o professor Alex Mendes. Dá um oi aí pro pessoal, professor. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Alexandre Mendes, para o concurso do ITEP aí tratamos as disciplinas de Direito Administrativo e Processo Penal. Estou aqui com o fera, professor Luiz Felipe, estou aqui com o fera, professor Jerônimo, de Medicina Legal. Estaremos aqui com vocês agora nesse encontro para tratar dos assuntos mais variados possíveis aí para o concurso. Doutor Jerônimo, quer dar as boas-vindas para o pessoal? Uma boa noite para todos. E mais uma vez, é muito prazer que eu faço parte dessa mesa, onde nós procuramos discutir aquelas questões que são comuns, tanto ao direito penal como à medicina legal. O nosso objetivo é esse, favorecer, fazer com que você não tenha dificuldade de resolver essas questões. Pessoal, antes da gente começar, só alguns avisozinhos rápidos. Primeiro, lembre ali que na última live que nós fizemos, estava disponível depois do vídeo para quem se cadastrasse no site do CP Trilhas. Então vai ser da mesma maneira, vai ser igual agora com essa live. Portanto, se você quiser depois reassistir, não conseguir anotar tudo, ou quiser passar para algum colega de vocês, é simples. Vocês vão vir aqui em conteúdo.cptrilhas.com.br/cursos, CP Trilhas. E aí vocês têm tanto aqui a transmissão ao vivo, quanto vocês têm depois a possibilidade de se inscreverem e receberem esse vídeo, e estarem podendo acessar no futuro. E aí passem também para os colegas que não assistiram, que não tiveram a oportunidade, tá certo? Então nossa live ela vai ficar gravada aqui novamente, conteúdo.cptrilhas.com.br/cursos-CP Trilhas. Outra coisa também importante é que lá no Instagram do CP Trilhas, no perfil do Instagram, nós temos um sorteio, tá ok? Então nós temos 3 cursos sendo sorteados para quem? Primeiro, quais são as regras? Você vai curtir a foto oficial, curtir o post que tem lá sobre o sorteio. Segundo, você vai marcar 3 amigos e ainda você vai escrever nessa marcação a hashtag CPTrilhas. Então quem fizer isso, curtir a foto, marcar 3 amigos, lembrando, não vale você marcar perfil de empresa, marca perfil de amigos, até para ajudá-los, para que eles conheçam o nosso curso. Vocês vão receber aí a possibilidade de estar no sorteio que vai ocorrer na segunda-feira às 16 horas. E os cursos que estão disponíveis é o curso completo do ITEP, o isolado de medicina legal do ITEP e o isolado de medicina legal com odontologia legal, tá certo? Então lembrem, curtam a foto, marquem 3 amigos, coloquem a hashtag CPTrilhas e na segunda-feira às 16 horas você vai conferir o resultado, tá ok? Então, sem mais avisos aí, bora começar aqui e nós vamos trabalhar mais ou menos com a mesma dinâmica que a gente teve na live comigo e com o Dr. Jerônimo. Nós vamos acessar aqui um dos simulados do site do CP Trilhas e ver questão a questão comentando um pouco de medicina legal, processo penal, direito penal, tentar fazer aí uma mesclagem bacana dos temas. Então hoje nós vamos aqui para as questões de lesões corporais, tá? Porque você vê que aí dá para a gente pegar parte de processo, inquérito, isso é bem interessante. Então quando você for fazer o seu simulado, e é interessante sempre fazer o simulado antes da aula, pelo menos o que eu recomendo, você vai ali se testar, você vai ali colocar um pouquinho a cabeça para funcionar, você vai, escolhe a matéria, começar a avaliação. Então, a primeira questão que a gente tem aqui para debater é: em um cadáver encontrado em local suspeito, foi observada a seguinte situação: secção quase total na parte posterior do pescoço. Assinale a alternativa em que corresponde ao tipo de ferida especial. Aí as alternativas: A. Evisceração cranial. B. Laceração traqueal. C. Decapitação. D.
laceração da jugocarotídeo e de degolamento. Degolamento. Então, primeiro, antes de passar para o doutor Jerônimo para explicar, né, qual seria o tipo de lesão, fazendo um comentário rapidinho com o de processo com Alex Mendes. O que aconteceria se o delegado tomasse notícia de que foi encontrado um cadáver? O que é que a gente tem disponível ali no CPP? No Código de Processo Penal, ao tomar conhecimento de um delito, o delegado de polícia deveria instaurar o inquérito policial de ofício, né? Ele não precisaria, na verdade, não precisaria ser instado para fazer isso, até porque tomou conhecimento de um delito. É o que determina o Código de Processo Penal, em que ele vai instaurar o inquérito policial mediante portaria. Lembrando sempre que o inquérito policial nesse fato, professor Felipe, né, não é aquele que a gente está acostumado, né, em que a polícia, por exemplo, executa uma prisão em flagrante delito, que na verdade esse é o pontapé inicial aí para o inquérito policial. Mas nesse caso, com vítima, né, e nesse caso aí, até sem entrar aí com o professor doutor Jerônimo, eu teria aqui a minha resposta para esse assunto, né, embora essa parte seja do professor Jerônimo, lembrando que o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Às vezes a gente trata desse assunto achando que ele é um procedimento judicial, e ele não é. Ele tem as características de não ter contraditório, não ter ampla defesa, né? O que se busca aí é a verdade material, né? Ou seja, autoria e materialidade, tem prazos para conclusão, né? Se, por exemplo, ocorrer de, vamos imaginar que houvesse a questão de ter flagrante delito, né? Poderia tecnicamente, né, suscitar a decretação da prisão preventiva, a solicitação por meio do delegado, mas não podemos também nos imiscuir de lembrar que nós temos os prazos de 10 dias, caso o réu esteja preso, 30 dias, caso o réu esteja solto, para a confecção do inquérito policial, que ao final o delegado de polícia, efetivamente, vai ter aquela oportunidade de indiciar ou não indiciar o indivíduo. O importante é que o artigo 6º é sempre bem interessante, né? O artigo 6º do Código de Processo Penal, ele é claro poder para a autoridade policial, principalmente aquela parte da investigação criminal. Quando ele chega ao local, quais são as providências que ele deve adotar. Isso deve ser do conhecimento do concurseiro. Exatamente. Pessoal, artigo 5º, ele fala da instauração, como a gente trabalhou, e o 6º é o procedimento. Procedimento da autoridade policial. Exatamente. Isolamento da área, verificação de quem, por exemplo, executou o delito, se houve alguma pessoa passando, se tem câmera no local, se tem pessoas que testemunharam. Isso são procedimentos que estão lá no artigo 6º. Isso é importante o concurseiro, porque às vezes o elaborador da prova tira um item daquele ali e coloca perguntando qual seria a questão que o delegado de polícia, ou a autoridade policial, nesse caso o investigador, deveria adotar nesse procedimento. Como nesse caso nós temos uma vítima com lesão corporal, né, ele vai ter, por exemplo, que adotar o quê? A perícia criminal, que é levar a perícia criminal para verificar, pode ser que ele esteja vivo, mas pode ser também que a vítima já se encontre morta. Então tem todos os procedimentos, né? Por isso que o ITEP está aí abrindo concurso para auxiliar de necropsia, né? Até cargos novos aí que não se enquadravam no quadro de cargos previstos para o ITEP, que é justamente para fazer essa análise pormenorizada da vítima, né? Doutor Jerônimo, sem entrar na sua prática aqui, eu pela questão da palavra secção, né, que tem o C e tem o C cedilha, ficou fácil de matar a questão, porque só no português já dá para chegarmos no local. Mas, voltando aqui à pergunta do professor Luiz Felipe, para que a gente não possa tomar delongas, o inquérito policial, que está previsto ali até do artigo 1º, né, que é a parte inicial, até o artigo 20 do Código de Processo Penal, lembrando que ele tem algumas condutas que sempre caem em concurso público. Eu, nas minhas aulas, sempre adotava. Dificilmente uma prova, por exemplo, não vai abordar que o delegado de polícia pode arquivar inquérito policial. O delegado de polícia não arquiva. Isso é uma pegadinha comum. Ou dizer que o delegado arquiva, ou que o promotor arquiva. E, na verdade, quem arquiva inquérito policial é a autoridade policial. Mas com a palavra eu professor Luiz Felipe, novamente. A autoridade policial. A autoridade policial não arquiva, quem arquiva é a autoridade judicial. Escapou aí. Mas realmente. Antes tem como ler novamente a pergunta? Então, só ler aqui novamente a pergunta, pessoal, para passar para o professor Jerônimo, né, para o doutor Jerônimo.
Mas realmente essa pegadinha que o professor Alex apontou aqui, ela é muito comum. A prova vai dizer para vocês que o delegado arquiva, né, a autoridade policial, vai dizer que o Ministério Público arquiva, nenhum deles dois, a autoridade judicial, né, que é o juiz. No máximo a gente tem o Ministério Público pedindo o arquivamento. Então, essa é uma pegadinha que o professor lembrou, é bem capaz de estar na sua prova aí em fevereiro. Mas bora retomar aqui a questão e passar para o Dr. Jerônimo. Em um cadáver encontrado em local suspeito, foi observada a seguinte situação: secção quase total na parte posterior do pescoço. Assinale a alternativa em que corresponde ao tipo de ferida especial. Então, que tipo de ferida é essa de secção quase total na parte posterior do pescoço? Aí, alternativas: A. Evisceração cranial. B. Laceração traqueal. C. Decapitação. D. Laceração da jugulocarotídeo, né, para quem é de direito é horrível falar essa palavra, e degolamento. Da carótida, né? É da carótida, né? Professor, qual seria então o tipo de lesão aqui? Mas antes de responder essa questão, Luiz, eu cada vez me convenço de como é importante um encontro como esse nosso aqui. Eu mesmo era uma das pessoas que confundia muito a questão do arquivamento, né? E quando nosso colega falou da parte do encontro do cadáver, eu me lembrei também de uma questão que eu vi, inclusive eu respondi essa questão aqui para o Secretaria, que é uma confusão que se faz semelhante à parte do arquivamento. Né? Então é justamente a diferença que existe entre isolamento, que você falou aí, naquela primeira medida, na medida inicial, quando se encontra um cadáver, a primeira coisa que tem que se fazer é o isolamento local. Isso aí é imprescindível, porque senão o perito não realiza o seu trabalho. Se chegou alguém ali, modificou, pegou na arma, tirou o cadáver do local, alterou o local, o perito já não realiza mais o seu exame. Então isso é o isolamento. Mas a confusão que existe inclusive tem uma questão que nós resolvemos aqui para o Secretaria, é de isolamento e interdição. O isolamento é feito pela Polícia Civil, é feito pela Polícia Militar, sob a solicitação do delegado. O delegado solicita, a Polícia Militar chega e isola o local. Já a interdição é uma medida judicial. Vocês que são da área de direito penal sabem que a interdição é aquela medida tomada pelo juiz quando o perito sente aquela necessidade de examinar novamente o local. Então, para aquele local ficar preservado, né, mesmo que ele já tenha realizado o exame, então ele solicita ao juiz e o juiz decreta a interdição do local. Perfeitamente. Então, é uma confusão também que se faz com a questão do arquivamento, viu? Bom, agora com relação à nossa questão aí também. Mais uma vez a gente nota a importância de um aluno não estudar sozinho. Existem 3 maneiras de você enfrentar um concurso. Ou você fazer um cursinho presencial, ou você fazer um cursinho como esse que nós estamos fazendo aqui, online, né? Agora, estudar sozinho não é o ideal. Porque uma questão como essa daí, por exemplo, quando nós vamos dar a aula, e nós falamos isso aqui no Secretaria, nós temos que usar aí um processo mnemônico, porque se confunde muito o esgojamento com o degolamento. São palavras semelhantes, né? E aí você vai estudar no livro de medicina legal, você vai ver que as lesões do pescoço são a decapitação, o esgojamento e o degolamento. E lá na hora que você está tenso, está nervoso, aí você fica naquela dúvida, porque os termos são muito semelhantes. Então o que é que eu uso para você não errar? O que é que eu fiz aqui no cursinho? Quando nós falamos em degolamento, a gente se lembra de quê? De gola, não é, Luiz? A gola, Alex, está aqui na parte posterior do pescoço, onde está o paletó, a camisa. Isso aqui nós chamamos de gola. Então, uma lesão nessa parte posterior, no contorno posterior do pescoço, na região cervical posterior, você se lembrando da gola, você vai colocar degolamento como sendo essa questão. Se a questão foi no contorno anterior, você vai se lembrar de quê? De gogó. Nós chamamos dessa região aqui, região cervical anterior, popularmente, vulgarmente, o pessoal chama de gogó. Então, o esgojamento seria do gogó e o degolamento seria da gola. Então,
Só quem ensina como nós, que temos prática de ensino durante muito tempo, é que a gente vai com o tempo aprendendo essas maneiras, esses processos, que a gente chama isso de processo pneumático, para facilitar a aprendizagem e a fixação do conhecimento. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo. E, na verdade, se o senhor me permite, eu vou só tomar um pouquinho do inquérito ali para falar sobre uma outra questão que a gente tratou sobre o arquivamento. O senhor falou sobre a interdição e o isolamento. E é a questão que o Código de Processo Penal ele sofreu algumas alterações, principalmente nas informações. Então, por exemplo, numa situação como essa, vamos imaginar que a autoridade policial toma conhecimento de um determinado telefone. O próprio Código de Processo Penal, isso é importante, viu, concurseiro? Olha para cá, isso é importante, hein? Ele pode solicitar à operadora de telefonia os dados do telefone, está lá. E as empresas têm até 24 horas para informar a autoridade policial. Não confunda sigilo, são dados para fazer a confrontação de ligações telefônicas. Por exemplo, está lá no Código de Processo Penal, posso ter equivocado, mas é no artigo 13 do Código de Processo Penal. Houve uma alteração substancial com relação a isso. Claro, não são em todos os delitos, mas, por exemplo, sequestro, cárcere privado, né, redução à condição análoga a escravo. Nessa situação, a autoridade policial ela pode adotar esse tipo de procedimento. E o que me chamou a atenção nessa questão, você entra no seu mistério, professor, foi a parte posterior. Que a parte posterior, eu acho que define a questão. Porque não tem como haver regulamento que não seja pela parte posterior. Né? E outra coisa também, quando fala secção quase total, você já descarta a decapitação. Porque decapitar significa retirar por completo. Exatamente. Então muitas vezes você também vai por isso, vai eliminando. Retira a decapitação, você vai aí, e aí chega, né, no degolamento. Próxima questão que a gente tem aqui é a seguinte: uma mulher grávida de 7 meses sofreu um atropelamento e ocorreu a expulsão do feto, que morreu 2 horas depois. Do ponto de vista forense, verificou-se A. lesão corporal com aceleramento do parto, B. aborto, C. lesão corporal leve, D. lesão corporal com interrupção de gestação e E. lesão corporal gravíssima. Então a gente dizer aí qual teria sido, do ponto de vista forense, o delito que teria, né, ocorrido. Tá, ok? Pessoal, você já descartaria, eu já descartaria aqui, e aí novamente você vai por descarte, né? Você vai por eliminação muitas vezes. Retira a lesão corporal leve, não foi o que aconteceu aí, uma simples lesão corporal leve. Retira a lesão corporal gravíssima, lesão corporal grave, gravíssima, leve, todas elas estão no artigo 129, tá ok? Você vai ter aí 3 níveis de lesão corporal. Para você poder falar de uma lesão corporal aqui gravíssima, grave, você teria que ter detalhes das consequências da gestante, consequências físicas. Então, de repente, uma impossibilidade de trabalho, uma marca definitiva, estética, né? Então você descarta aqui. Aborto, você também tiraria. Porque aborto, a gente só tem o aborto para o Código Penal doloso, quando você quer realmente quer retirar o feto daquela gestante, a sua intenção é essa. E aqui a questão está falando disso. Então a gente ficaria com lesão corporal com aceleração do parto ou lesão corporal com interrupção de gestação, tá, ok? E a gente teria nesse caso uma espécie de crime pré-doloso. E aí, professores, quais vocês... na verdade, eu queria fazer antes de entrar na seara do professor, né, que é a parte pericial, o que o professor Luiz Felipe está falando e que faz parte da parte de vestígios, crimes que deixam vestígios, é que nesse caso das lesões corporais, leve, grave ou gravíssima, em especial, o médico, ele ao final tem que dizer qual a consequência da lesão. Exatamente. Ele ficou, sei lá, teve a interrupção de 30 dias para trabalhar. Então ele tem uma consequência que deve ser determinada por laudo pericial. Por isso que o professor Luiz Felipe, né, ele tratou dessa situação. Lembrando que o crime pré-doloso, né, ele tem o quê? Ele tem 2 condutas, né? Uma anterior e a outra posterior. Né? Os colegas concurseiros estão lembrando que nós estamos falando, que isso é importante, hein? Crime pré-doloso é importante. Veja, se ela sofreu um atropelamento, tecnicamente nós temos diante de uma culpa. Então é culpa no antecedente e dolo no consequente.
São características do crime pré-doloso. Ou pode ser o contrário. Tem gente que entende que até... Eu não vou entrar nessa questão doutrinária, que é a questão do professor Luiz Felipe. E outra coisa importante, o professor Alex ele comentou da questão de uma perícia, né, de nós termos a necessidade, já que é um crime que deixa vestígios, o Código de Processo Penal ele determina que haja essa prova pericial. Só que pode ser que os vestígios não sejam colhidos e os vestígios sumam. E o próprio Código de Processo Penal ele dá uma possibilidade. Caso o vestígio sumam, nós não podemos ter o interrogatório do acusado, né? Ele não pode suprir a falta, mas a gente pode ter prova testemunhal. Sim, que é o que vai suprir. Embora no direito penal, o professor Luiz Felipe, mais do que eu, sabe que a testemunha é a prostituta das provas. Né? Tecnicamente, o que se diz é no direito processual penal, no direito penal. Mas a questão do crime pré-doloso é muito interessante. E uma coisa que ele abordou aqui, que eu acho importante, é a questão do aborto. Né? O aborto, ele é um crime doloso. Né? Porque então, se por isso que a gente de cara a gente já descarta ele. Né? E as lesões corporais, grave ou gravíssima, elas necessariamente têm que ter ao laudo pericial do professor Jerônimo, que aqui é o nosso mestre aqui da perícia criminal. Mas eu vou passar aqui para o professor Jerônimo, para ele tratar desse assunto pormenorizadamente com relação à grávida. É uma questão que pode cair, pessoal, tanto numa prova de direito penal, numa prova de direito processual penal, como numa prova de medicina legal. É um assunto comum a esses três conhecimentos. As lesões corporais, como Alex falou e Luiz, elas são classificadas em lesões corporais leves, graves e gravíssimas. E eu tenho dito aos meus alunos que se tem um artigo do Código Penal que você tem que decorar para a prova, na minha opinião, por isso é esse, Alex. Porque quantas questões eu já tive a oportunidade de ver e quantas eu, inclusive, resolvi agora nesse trabalho que nós estamos realizando aqui com o CP Trilha, relacionado ao artigo 129 do Código Penal. Então tem que saber parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Se não souber decorado, não tem condições de responder a questão. Então, nesse caso aí, Luiz já excluiu o aborto, né, porque a criança nasceu viva, e aí está fora de cogitação a parte de aborto. Né? A criança nasceu viva, não podemos pensar em aborto. Não podemos pensar em lesão corporal de natureza leve, porque aí seria o caput do artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. São as lesões leves, equimoses, escoriações, hematomas, né? E depois vem as lesões capituladas do parágrafo 1º e depois as graves e no parágrafo 2º as gravíssimas. Exatamente. Então você já afastou aí o aborto, afastou a lesão corporal de natureza leve, lesão gravíssima também está afastado, né? Porque não fala nas lesões gravíssimas, nenhuma palavra aí está relacionada à lesão gravíssima. Nós ficaríamos em lesão corporal com aceleração do parto e lesão corporal com interrupção da gestação. Então, se você não souber decorar o artigo 129, você não vai conseguir fazer essa questão. Porque no artigo 129, se eu não me engano, é o inciso 4º, que fala em aceleração do parto. Parágrafo 1º, inciso 4º, seria uma lesão corporal grave. Uma lesão corporal de natureza grave. No código não fala em interrupção de gestação. A interrupção fala no parágrafo 2º. Se o feto já saiu do corpo. Exatamente. E também tem uma menção dela lá no aborto, quando há necessidade da expulsão do feto por conta de até agressão à própria gestante. Aqui está previsto, inclusive o Supremo já se posicionou sobre esse assunto. Mas eu queria que o professor aqui tratasse do crime pré-doloso. Já que é um tipo penal, para o senhor poder também dar uma visão para o candidato que está aqui no crime pré-doloso, que às vezes o colega se confunde muito o que é doloso, o que é culposo. Eu acho que a gente poderia bater um pouquinho sobre esse aspecto aqui, tanto aspecto pericial. Eu até fui dar uma olhada aqui no edital, mas pessoal, bora lá. A gente tem artigos 18 e artigos 19 do Código Penal que trabalham com esse assunto. Artigo 18, ele trabalha de dolo e culpa. Então, que apesar de não estar ali muito minuciado no edital do ITEP, é um tema de penal que é muito importante que a gente saiba, né? E aqui a gente pode até emendar uma questão de processo interessante. Vamos imaginar, que eu já para o professor Alex,
Vamos imaginar que ainda esteja, ou seja, o vestígio não desapareceu, a moça pericianda esteja com a lesão no rosto e não tenha sido feita a perícia. A gente chega lá, termina o inquérito sem fazer a perícia. Eu posso usar a prova testemunhal para substituir a falta dessa perícia? Nesse caso, embora o Código de Processo Penal trate sobre testemunha, a minha opinião é que não é possível a testemunha nesse caso, porque nesse caso ela tem vestígios e na fase de instrução processual penal, a autoridade judicial ela pode fazer a perícia complementar, que é plenamente possível, até mesmo que o professor falou que é uma deformidade de caráter permanente. Exatamente, é bom a gente deixar isso, porque é uma pegadinha de prova que eu só posso substituir o exame de corpo de delito direto, que é a perícia, pela testemunha, né, que a gente chama de exame de corpo de delito indireto, quando o vestígio some. Quando não há vestígio. Ou eles aparecem, ou não havia. Porque, na verdade, isso é importante, permita-me aqui, professor Felipe. Tranquilo. Só falar, porque a gente tem 3 assuntos aqui a tratar. Primeiro, um pouquinho lá atrás, a gente falou sobre essa questão da lesão gravíssima, né? E quando o doutor Jerônimo tratou desse assunto, ele falou o seguinte, olha, junto com o professor Felipe, para que seja lesão gravíssima, o médico perito ele tem que dizer qual a consequência da lesão. E aqui ele está dizendo que a lesão tem caráter deformante. Então, de cara, a gente já responderia ela gravíssima. Isso é importante na hora de você fazer a tua questão. E com relação a vestígios, né, a questão da prova ela só será substituída porque não há possibilidade da perícia. Mas nesse caso, veja, como nós temos uma lesão gravíssima, não há o que se falar em substituição por prova testemunhal. Não que a testemunha não possa ser ouvida, como, por exemplo, ela presenciou o ataque produzido contra a vítima. É uma outra coisa, é para atribuir a questão do doloso. É para constituir o que o professor Felipe falou, o caráter subjetivo da conduta do indivíduo. Mas com relação à deformidade, até mesmo para finalidade de aplicação da sentença judicial, a penal, o delegado, o juiz vai levar em consideração a questão da ausência, da permanência dela no trabalho, na sua vida cotidiana, na sua vida normal, na sua vida de que ela faz todo dia, ir para a escola, ir para o seu trabalho, ir para a academia, ou seja, uma vida que ela poderia levar normal. Mas importante essa questão que o professor Felipe já tratou 2 vezes com relação sobre a ausência de vestígios. Eu tô com... sabe aquilo que fica martelando? Vai que caia, eu jogo na Mega Sena logo depois. Mãe Luiz Felipe aqui, Mãe Luiz de nada, né? Igual a questão do arquivamento, viu? O arquivamento, aquela questão de isolamento e interdição, são coisas específicas do processo penal, ligado à medicina legal, mas que o colega tem que tomar bastante cuidado. Bora para mais uma questão? Bora aí para a saideira, pessoal. Seguinte. Ao examinar um paciente, o perito encontra uma ferida em região peitoral com formato de 2 semiarcos, de concavidades voltadas uma para a outra, mostrando equimoses periféricas, de profundidades variáveis e laceração tecidual. O perito conclui que se trata de mordedura. As feridas produzidas por mordedura causada pela arcada dentária humana se classificam como? Então a gente tem que classificar aqui que tipo de lesão uma mordedura causa. E aí as alternativas: A, perfuro cortante, B, contundente, C, corto contusa, D, perfuro cortante e E, corto cortundente. Então, que tipo aí de ferida a gente tem provocada por uma mordida? O cara vai morder a vítima. E aí? Eu sugiro até que a gente pudesse pular essa questão, porque é uma questão exclusivamente de medicina legal. E nós estamos aqui para discutir a parte também jurídica, né? Não, a professor, parte penal. Professor, mas a gente quer aprender também com o senhor. Então, a gente quer aprender com o senhor. Ué, eu estou aqui, nos meus 25 anos atrás de medicina legal, de cara eu retiraria a questão da letra A e a questão da letra D, porque ele falou de perfuro porque perfurou. Né? Perfuro cortante ou perfuro contundente, perfurou alguma coisa. Na verdade, a mordedura não tem essa finalidade. Né? Contundente eu também cortaria. Eu ficaria com corto contuso e corto contundente. Inclusive, a gente veio
É até uma coisa interessante, alguns agressores, eles fazem o seguinte, eles em vez de agredirem fisicamente, vamos supor, com o braço ou com o instrumento contundente, a vítima, ele já sabe que aquela vítima vai ao IML, vai fazer o exame de corpo de delito, então ele bota na cabeça, não sei porquê, que dando uma dentada na vítima, não vai ser possível identificar o agressor. Né? Porque dente todo mundo tem. A diferença é um dente de leite, é um dente de um crocodilo, um dente de um pitbull. O que muda é a força da mordida, mas os dentes são comuns aos mamíferos. Né? Então, eu quero aqui dar esse aviso de utilidade pública. Não vá fazer isso com a sua esposa nem com a sua namorada, não, porque no IML existe a presença de um odontologista, onde ele pode determinar se foi você ou não que mordeu, se foi o cachorro que mordeu, e pode inclusive dizer quem foi a pessoa que mordeu. Então, uma mordedura deixa uma lesão muito típica, muito específica, com essas características que você acabou de ler aí, Luiz e Alex. Né? Isso é típico, não há como você confundir. Né? O dente realmente ele pode produzir uma lesão grave. Né? Quem assistiu aquela luta de Holyfield por Mike Tyson, que ele morde, viu que ele estava perdendo a luta, então ele resolveu morder para ver se... E ali era lesão corporal gravíssima, né? Deformidade permanente. Vai ficar com a metade da orelha. Não, inclusive o Holyfield deu uma entrevista anos após, em que ele, quando conta sobre esse assunto, ele mostra a orelha, né, em que ele tem a deformidade. A deformidade. Porque não houve condições de fazer a questão de reparação, né? Perfeito. Então, o dente nós consideramos como um instrumento corto contundente. Aí você teria errado essa questão. Não, ele ficou entre duas. Entre duas. Ah, eu fiquei entre corto contusa e corto contundente. Parabéns. Eu me lembro da ABD. Você acertou, porque o instrumento realmente ele é corto contundente e a lesão ela é corto contusa. Né? Então aí, a questão certa, parabéns, você realmente aprendeu medicina legal direitinho. Né? E aí, quando você fosse fazer essa questão, você ia analisar com mais cuidado aí e terminaria, no teu dúvida, você terminaria acertando a alternativa E, que é a alternativa correta. Instrumento corto contundente. Né? O doutor Geraldo disse que a gente poderia pegar processo. A gente não vai pegar processo, que eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Alex. Imagine que o cidadão ele seja um mordedor contumaz. Ele tem aí vários processos de mordida, né? Lesiona todo mundo mordendo. Eu poderia decretar a prisão preventiva dele com base em algum argumento? Ele tem reiterado, já foi condenado por mordida e foi pego agora mordendo mais uma pessoa. Na verdade, aí, o edital, posso ter equivocado, o edital ele não fala sobre prisão preventiva. Fala? Ele fala, acho que não fala. Então, aqui, prisão e liberdade provisória. Mas na verdade ele não fala da prisão, mas a gente trata do artigo 312, né? Tem prisão e liberdade provisória. Porque na verdade o artigo 312, né? Na verdade, quando é que o juiz retira um indivíduo de livre circulação? Isso é importante. Né? Quando é que ele faz isso? Quando há necessidade, por exemplo, de obter provas para aquele delito. Olha isso no 312, garantia da instrução criminal. Então ele precisa retirar o indivíduo para que ele possa efetivamente colher as provas e chegar ao final. Né? É claro que tem indivíduos que permanecem presos preventivamente durante vários anos, depois são sentenciados e jamais saem. Nesse caso, entendo, pelo capítulo 312, que se ele é contumaz, se ele é reincidente, isso é uma questão que pode ser decretada a prisão preventiva dele. Até porque se ele é reincidente, existem outros inquéritos judiciais, até mesmo processos penais, ou até mesmo sentenças judiciais, e nós estamos tirando alguém, né, que pode fazer o quê? Pode fazer a perturbação da ordem pública. E a gente vai falar então da garantia da ordem pública. É justamente onde eu ia chegar. Essa questão da garantia da ordem pública não é só do indivíduo que mata, é do indivíduo, por exemplo, que importuna. Eu vou dar um exemplo clássico, assim, é claro que trazendo, faz parte do nosso processo aqui, a questão do indivíduo lá em São Paulo que se masturbava durante, quando ele viu uma mulher em locais públicos. Que, mudando o que deve ser mudado, são situações paralelas e simétricas. Um cara mordia, o outro cara se masturbava. Né? O que o juiz fez a primeira multa? Retirou ele de circulação. Para garantir o quê? A ordem pública. Um feria, né, o que nós chamamos de bons costumes,
né? Que é a questão da lascividade, né? A questão do estupro, a questão de outras situações previstas no Código Penal, e a outra questão de uma lesão corporal. O indivíduo que, quanto mais ele pratica mordeduras, garantia da ordem pública, caput do 312. Agora, lembra de uma coisa, a pergunta do professor Luiz Felipe, ela foi de uma maneira genérica. É claro que se pergunta dessa forma, pode responder que o juiz vai decretar a prisão preventiva. Porque tenho certeza, o conhecendo, ele iria decretar a prisão preventiva desse indivíduo. Né? E como o professor também, doutor Gerando falou, tem indivíduos que mordem, até mesmo tentando dissimular a conduta, achando que a arcada dentária não é prova cabal para determinar quem executou essa contusão. E uma coisa bem importante a gente lembrar é que está aqui no edital, né? Diferencie a prisão preventiva que o professor falou de prisão temporária. A prisão temporária ela não está no Código de Processo, ela está numa lei extravagante e ela é bem distinta. Ela é bem distinta porque é o seguinte, na decretação da prisão, na verdade, veja, na decretação da prisão preventiva, o juiz não precisa ele ser instado por ninguém, ou seja, ele não precisa ser suscitado, pedido, ele mesmo, diante dos fatos, ele pode decretar a prisão preventiva. No caso da prisão temporária, o delegado pode fazer esse pedido para a autoridade policial. Não que não possa fazer na prisão preventiva, mas é muito específico, né? Até porque existem prazos de 5 e de 30 dias, vocês devem ouvir, devem ver, devem escutar, né? Ela pode ser de 5 dias ou ela pode ser de 30 dias. É claro que é simples e cai muito nas questões de concurso. Foi como se eu perguntar. A regra é o seguinte, se em 5 dias o juiz não prorrogar, deve libertar imediatamente o indivíduo. Isso é importante. A regra é, não prorrogou... Estou com a sensação que vai cair. Não prorrogou... Eu me recordo, viu, professor, que eu fiz umas 2 ou 3 questões dessa no nosso material e a pergunta era sempre a mesma. A autoridade judicial não prorroga a decretação da prisão temporária. Libera imediatamente. Vamos lembrar uma regra lá do artigo 5º. Ninguém pode estar preso que não seja em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e devidamente fundamentada. Se ele está preso além do prazo que havia sido fixado numa determinação judicial, qual é a determinação? Liberação. Liberação. Quem é que vai determinar se de 5 e de 30? É a autoridade judicial. Ele pode entender que para colher provas naquele determinado inquérito deve ser 30 dias. E ele que vai determinar. Agora, bem lembrado pelo professor, não prorrogou, liberação imediata. Fiz várias questões, professor. É importante isso. A questão da prisão temporária é complexa, tem vários requisitos, tem prazos, não dá pra gente resumir numa live. Então vão lá, assistam a aula do professor Alex, tá ok? Que vocês com certeza vão ter os detalhes dessa lei. E aí justamente, se vocês querem assistir às aulas, querem ter acesso a material, vocês já sabem o que é que vocês têm que fazer. Isso daqui é só um aperitivozinho. Vocês vão lá no site do CP Trilhas e vão se matricular nas aulas de preparação do concurso do ITEP. Tá, okay? Passa em janeiro estudando, né, abdica um pouco das suas férias, mas é aquela abdicação que você faz agora para no futuro, né, você ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de estabilidade. Aqui o professor Dr. Jerônimo, né, que é o nosso concurso aqui na questão da medicina legal, né? Um homem, como diz o meu amigo Dr. Marcelo Barros, que pode estar nos ouvindo, né? Nosso querido amigo Marcelo Barros, Dr. Jerônimo é famosíssimo. Eu concordo, viu, Marcelo? Que esteja nos ouvindo, Dr. Jerônimo é famosíssimo. E lembrando uma coisa que a gente falava em off, já numa live que nós fizemos juntos, viu, Felipe? Ele falava uma questão sobre a questão do concurso público. Às vezes você está preocupado em veranear, às vezes você está preocupado em se divertir, às vezes você está preocupado no dia de hoje. Lembre-se que você tem que estar preocupado com o futuro. O que você está teoricamente perdendo hoje, porque conhecimento é poder, então conhecimento não significa que você está perdendo, você está ganhando conhecimento, você pode usufruí-lo no futuro. Você pode estar passando férias no ano que vem, já servidor do ITEP. Lembre-se disso. E aí o seu veraneio, ou a sua diversão, ou a sua viagem, será muito mais
tranquilo, muito melhor. Com Você dinheiro no aproveitar mais bolso, dinheiro no bolso. Quem é que Melhor, gosta de né? dinheiro no bolso? Vamos lá. Professor, se ele for veranear, ele pode até se afogar. Justamente. É melhor que ele fique em casa estudando para poder passar. Perfeitamente, professor, perfeitamente. Eu me encontrar com ele, não com o cadáver dele, e sim como colega meu de trabalho. De trabalho, Lá no perfeitamente. ITEP, né? Perfeitamente. Pessoal, lembrando mais uma vez, lá no Instagram do CP Trilhas, aqui você está assistindo então na live no Instagram, você tem a foto oficial, curta a foto, marque 3 amigos seus, escreva a hashtag CP Trilha, que você vai participar do concurso, que vai ter o resultado na segunda-feira, tá ok? Também lá no site você tem aqui todos os cursos, o curso completo do ITEP, o curso de medicina legal com odontologia legal, tá certo? Inclusive, eu vou dar uma chorada aqui mais tarde. O Renan não está ouvindo a gente, mas daqui a pouco eu vou dar uma chorada para ele, para a gente conseguir um códigozinho de desconto. Tá ok? Eu sei que vocês estão querendo, desconto é bom, Renan vai matar daqui a pouco, mas a gente se garante depois. Né? Eu e o professor Alex, doutor Gerônimo aqui, a gente pede um código para ele e libera nas redes, tá ok? Tem mais alguma coisa? Um recado de uma live. Abra-se o primeiro ícone aqui embaixo no rodapé, o primeiro. Isso. Ótimo. Vocês estão escutando aí, Renan, já podem pedir para ele, viu, nos comentários, o desconto, viu? Então, Renan, vai sua mensagem aí. Isso aqui vai ter a transmissão ao vivo amanhã do concurso da PM com o Capitão César, que é oficial da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, e o cabo da PM também, Júlio Moreno, professor de Geografia e o professor de Legislação específica da PM. Os dois vão estar aqui conosco amanhã fazendo a transmissão ao vivo sobre o edital da PM. Então vai falar sobre o teste de aptidão física, desmistificando todo o edital, vai estar trabalhando detalhadamente o edital. Então não percam, sabe aí também amanhã às 10 horas da manhã. Beleza? Excelente. E nós também, né? Eu, o professor Alex também vai estar presente aí na preparação do pessoal do ITEP, né? E do ITEP, não, da PM também. Isso. É tanto concurso e venham mais. Se Deus quiser, a gente vai ter mais aí, porque não apenas para vocês, mas porque o Estado precisa, né, do reforço das suas forças de segurança. Lembrando que o professor Felipe está tratando aqui, né, o nosso Estado, em que pese todo mundo achar que o nosso Estado está quebrado, como se diz, nosso Estado tem bastante concurso aberto. Ó. Nós temos CESAP, que é a Secretaria de Saúde, nós temos o ITEP, que vai ter a prova próxima 4 de março, nós temos o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nós temos os editais da Polícia Civil, que podem sair a qualquer momento. Então, a continuidade, viu, professor? A continuidade do estudo é que faz o concurseiro. Eu tenho uma regra comigo, que na verdade é uma regra de um lugar que eu já li, que é aquele do professor William Douglas, que é hoje juiz federal. Ele sempre dizia: concurso não é para passar, é até passar. Então, nunca perca o foco. Matérias básicas como penal, processo penal, administrativo, medicina legal, porque lá na Polícia Civil também cai medicina legal. Tem que fazer parte do cotidiano do aluno. Tem que fazer parte do cotidiano do concurseiro. Pelo que eu estou vendo, o CP está mantendo aquela tradição de sempre colocar professores que exerçam a sua função relacionada à disciplina que ele vai ministrar. Que é muito importante. Nós estamos vendo aí dois policiais militares, né, que vão fazer parte da equipe dos professores do CP. Porque as questões, como eu falei de outra vez aqui, são questões teóricas e são questões práticas. Eu acho que essas questões que nós resolvemos aqui, Luiz e Alex, foram questões de natureza prática, que só quem está atuando na área, como advogado, ou como médico, ou como militar, teriam condições de responder. Porque o que está no livro, o aluno tem acesso tranquilamente. Mas a experiência que nós adquirimos através de todos esses anos que nós vimos ensinando, isso aí é uma coisa que a gente pode transmitir ao aluno e que ele não vai encontrar isso no livro de maneira nenhuma. Né? Experiência não se encontra em livros. Experiência não faz parte do livro, exatamente. Gostei. Muito bem, Alex. Excelente. Pessoal, agradecemos quem enfrentou aqui a nossa live, né, quem esteve junto conosco. Lembrando que é muito importante que nesses últimos dias que antecedem o concurso, você se dedique, você esteja ali estudando. Eu quero agradecer bastante a presença do professor Alex,
com quem eu trabalhei vários anos na universidade, amigão, Dr. Jerônimo, que eu tive o prazer de conhecer agora na apresentação, na preparação, perdão, para o nosso concurso do ITEP, e deixar para vocês para as nossas últimas considerações. Professor Alex? Eu vou deixar aqui o professor Jerônimo, que o Dr. Jerônimo mais antigo sempre fala, né, Dr. Jerônimo? Eu quero agradecer inicialmente os elogios dirigidos à minha pessoa pelos novos colegas que estão aqui participando desse encontro. Agradeço também a audiência de vocês, a paciência que vocês tiveram e espero ter, de alguma maneira, colaborado, ajudado a vocês a enfrentar esse concurso que vocês vão ter a oportunidade de fazer. Bom, então me despeço, ratificando aqui as palavras do professor Luiz Felipe e do professor Jerônimo, na questão de vocês terem nos ouvido, ter participado, lembrando que agora é a fase final, dedique-se mais, estudem mais, não percam o foco e não deixe de visitar o site do CP Trilhas. Nós temos vários cursos que podem melhorar a sua funcionalidade para prestar o concurso público. Obrigado, professor Luiz Felipe, obrigado, doutor Jerônimo, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.